Para a glória de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Vamos estar falando nessa noite. Quem achou aí Romanos, capítulo 1, versículo 16, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos achando. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, ó. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. Preste atenção no que Paulo está falando, porque Paulo está declarando, claro, debaixo da unção do Espírito Santo, que ele não se envergonha do Evangelho. E ele diz algo tremendamente importante para a nossa vida. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê aí no Evangelho? Você crê no Evangelho? Agora você precisa entender que o Evangelho, ele é poder de Deus. Aquilo que você crê, aquilo que você lê, que às vezes não entende, mas algo lá no seu coração, no seu íntimo, vai tentando te ajudar a você se alinhar ao que você está lendo e aprendendo, tem que ser vivido de uma forma muito prática. Ou seja, eu tenho que compreender que o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê em Jesus Cristo. E isso é tão sério, por quê, pastor? Porque muitos de nós temos o Evangelho como base da vida, mas não temos, de fato, crido que ele é poder de Deus. A gente está mais ligado a algum acontecimento do que propriamente ao Evangelho. A palavra. A gente está ligado ou procurando algo em que possamos ter base no que acontece, ou alguém que faz um milagre, ou alguém que realiza alguma coisa para podermos dizer que é poder de Deus, enquanto que na realidade nós já temos que crer que isso aqui é o poder que eu preciso para a minha vida. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Presta bastante atenção. Nós temos uma tendência de cuidar e de valorizar, né? Nós temos a tendência de cuidar daquilo que valorizamos, daquilo que gostamos. Isso é normal, todo ser humano faz isso. As pessoas, elas cuidam e valorizam o seu carro, elas cuidam e valorizam a sua casa, elas valorizam o seu trabalho, ela valoriza o seu dinheiro, se tem joias, valoriza a sua viagem, o seu passeio no ano que ela vai tirar. Algumas pessoas valorizam as suas roupas e várias outras coisas para cuidar bem da sua aparência social. Amém, queridos? Todo mundo faz isso. Todo mundo cuida daquilo que tem valor. É ou não é? A gente não deixa as coisas de lado que a gente entende que tem valor para a nossa vida. E eu queria saber o seguinte: dentro do que você valoriza, qual é o seu maior tesouro? Qual é aquilo mais importante no que você hoje tem valorizado? Amém, queridos? De forma pessoal. Eu não vou nem entrar no assunto onde você vai dizer, não, é meus filhos, é minha mãe, meu pai. Não, porque isso aí todo mundo já sabe o que você vai falar. Mas de forma pessoal, aquilo que você tem valorizado nos dias de hoje, de tudo que você valoriza, o que é que para você tem mais valor? O que deveria ter para você o maior valor? Claro que todo mundo vai falar. Casa, trabalho. Quem valoriza o trabalho, diga amém. Não valoriza o trabalho, não? Quem valoriza o trabalho, diga amém. Então, você não deixa de trabalhar se estiver com dor de cabeça. Não, não é?
Você não deixa de ir para o trabalho se estiver chovendo. Você não deixa nem de ir para o trabalho se estiver perigoso na rua. Agora, nós fazemos isso porque temos a tendência de valorizar aquilo, porque gostamos, porque entendemos. Agora, o que muitos estão se esquecendo é que eles valorizam isso, mas não estão valorizando a vida espiritual. Amém, queridos? O problema é que aquilo que você cuida, é o que você valoriza, está te, vamos dizer assim, está te afastando do valor espiritual da coisa. Você está deixando a sua vida espiritual de lado. Porque você está valorizando tanto o que possui, que você agora está deixando até de fazer aquilo que Deus tem mandado fazer há muito tempo. E o problema é que isso vai gerar para você, ou vai gerar para a sua vida, um grande transtorno. Cedo ou tarde. Amém, queridos? Preste atenção no que o pastor está falando. O problema é que isso vai trazer um certo transtorno para você. Claro que você tem que valorizar aquilo que você tem. Se você conquistou uma casa, você tem que valorizar a casa. Se você conquistou um carro, tem que valorizar o carro. Se você conquistou um trabalho que era difícil, você valoriza o trabalho. Se você conquistou o casamento, a pessoa que você ama, né? Quem conquistou a amada, diga amém. Aê, os homens todos eram... Não sei esse nome, não? Não é doido de não dizer. Amém? Quem conquistou o amado, diga amém. Teve uma mulher que falou com raiva. Está arrependido. Tem uma mulher que não falou muito bem, não. Amém. Mas tudo bem. Então, normal que você valorize. Agora, preste atenção. Se você valoriza isso e não valoriza o lado espiritual, a vida espiritual, quem te garante que aquilo que você valoriza não vai perder? Hein? Quem te garante que o que você valoriza não pode perder? Parei, porque se eu valorizo isso e não valorizo a minha vida espiritual, algo está errado. Por quê, pastor? Até porque, se foi Deus que me deu, é mais um motivo para me estar valorizando muito a minha vida espiritual. Então, estar na igreja, fazer as coisas na igreja. Amém, querido? Praticar o seu devocional, de ler a Bíblia, pelo menos um capítulo, um versículo, 3 que seja durante um dia, de você orar todos os dias, de você vir para a igreja, como eu falei para você, você valoriza o trabalho, mas se você souber que está perigoso aqui, você não deixa de trabalhar. Não estou dizendo para você ver o tiroteio lá não, tá? Vigia, você não é super-homem. Amém? Né? Não é isso. Mas a gente, se for prestar atenção, você valoriza o trabalho mais do que a vida espiritual. Só que isso não é garantia de sucesso. Isso não é garantia de que as coisas, do passar do tempo, vão se acertar, vão se ajustar, vão ficar 100% bom. Não é. Por quê, pastor? Porque o que rege a minha vida é o Espírito Santo de Deus. O que me conduz é o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso valorizar a minha vida espiritual. Eu preciso crescer na minha espiritualidade. Amém, queridos? Por quê, pastor? Porque senão vai acontecer algo que eu quero tirar o exemplo de hoje com você. Abre em Atos 16. O Espírito Santo estava ministrando muito sobre essa passagem aqui. Eu compreendi algumas coisas diferentes. E já preguei muito já essa passagem. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, vem para a escola bíblica. Escola de discípulos. Isso. Está com Bíblia aí? Está com outra Bíblia, não? Tem telefone na Bíblia, não? Ou telefone tem Bíblia, não? Tem, não? Rapaz, pensei que tinha. Para deixar ele acompanhar junto ali, ó. Isso, mostra aí para ele. Atos capítulo 16, no versículo 25, diz assim, ó. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos escutavam. De repente,
o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhes trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Amém? Digam glória a Deus. Preste atenção, essa passagem aqui ilustra perfeitamente o que é importante para a nossa vida. Valorizar a vida espiritual. Aqui é uma passagem de Paulo sendo direcionado pelo Espírito Santo para ir para a Europa, porque Filipos era uma famosa colônia romana. Amém, queridos? E é interessante que Paulo ele tinha o desejo, nas suas viagens missionárias, de ir para a Ásia, primeiramente aqui, só que Deus direcionou ele para a Europa. Agora, o acontecimento é muito, vamos dizer assim, muito marcante, porque em Atos capítulo 16, ele faz alguns milagres antes de acontecer esse. Primeiro ele salva uma vendedora de púrpura, Lídia, e logo após ele liberta uma pessoa que tinha espíritos imundos na sua vida de adivinhações, em que essa menina era praticamente uma escrava e os seus senhores usavam ela para arrumar dinheiro em cima de outras pessoas. Amém, querido? Adivinhações, hoje seria como se fosse cartomante, né? Búzios, né? Jogos de tudo. São pessoas que em suma, alguns, claro, de uma forma muito bem de 7-1, tentam enganar outras, e outras até mesmo no sentido de que acham que são propriamente usadas para descobrir o futuro, adivinhações. Deus é totalmente contra esse tipo de comportamento. Amém, queridos? E ali você vê que Paulo e Silas libertando essa pessoa, e é o motivo que levou Paulo e Silas à prisão. Olha só, Paulo e Silas foi para a prisão porque fez algo bom. Amém, queridos? Fez algo que está dentro daquilo que ele mesmo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me vergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo e Silas são presos, são levados para a prisão, e lá ele é açoitado. Amém, queridos? São açoitados, porque segundo eles ali, queriam dizer que Paulo estava pregando em nome de um Senhor, e ninguém poderia colocar outro Senhor, principalmente nesse contexto, a não ser César, amém? O imperador romano, quem estivesse na época também no poder, ou seja, ninguém era considerado Senhor a não ser César. Então, automaticamente, fizeram aquele complô contra ele e levaram Paulo e Silas para a prisão. Só que presta bastante um detalhe muito importante. O que nós encontramos aqui é um carcereiro. Esse carcereiro, ele tomava conta dessa prisão, e a casa dele era praticamente dentro da prisão. Era praticamente ao lado, atrás, de alguma maneira. Por quê? Porque naquela época, um oficial romano que era responsável por uma prisão, ele praticamente tinha que morar no lugar. Não tem avião, não tinha avião nem carro para ser rapidamente a condução. Então, praticamente, ele ficava habitando na prisão, próximo do lado da prisão, e ali ele fazia toda a sua escala com os outros soldados. Agora, é interessante notar que este carcereiro, ele ouviu falar do que Paulo tinha feito. Ele ouviu que Paulo estava ali em nome de Jesus Cristo. Ele viu que Paulo estava dizendo que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, porque a viagem de Paulo, né, já era, vamos dizer assim, já era
visto, né, pelas outras pessoas como um alvoroço. Porque tudo que ele falava contradizia muitas religiões da época e muitos posicionamentos culturais. Então, o que Paulo fez ali, o carcereiro sabia do acontecido, mas o carcereiro tinha um emprego. Amém, queridos? Tinha sua casa, tinha sua família, mas não estava nem aí para o evangelho. Amém, queridos? Não estava nem aí, porque para ele já estava bem feito. Um oficial romano, tomando conta de uma cadeia, tinha soldados ao seu comando, tinha um bom posicionamento social, principalmente porque representava Roma. Então ele estava na dele, trabalhando na dele, fazendo a sua parte com a sua família, o pessoal da sua casa, com alguns empregados, tranquilo, e foi lá somente conduziu Paulo e Silas à prisão, trancou a prisão, botaram as prisões nas pernas, nos braços, para eles não fazerem alguma coisa, além de ser açoitados, ainda deixaram preso dessa maneira. Amém? E aí é o grande acontecimento, presta bastante atenção. O grande acontecimento, existem algumas coisas que acontecem que eu quero trazer para você entender para o dia de hoje. A Bíblia diz que Paulo e Silas adorando, falando com Deus. Imagina, cara, numa prisão, preso, depois de ser açoitado, preso 2 vezes, né? Dentro da cadeia e ainda amarrado. Preso daquele jeito, por não ter feito nada de errado, e os caras louvando a Deus. Existiam outros presos. Você acha que os outros presos estavam como? Achando bonito? De repente estava até reclamando. Ô, meu irmão, canta baixo aí. Sai fora, tá preso, quer? Tá maluco? Tá maluco? Quer morrer? Fica aí. Tá. Mas Paulo e Silas continuou na sua adoração. Olha como é tão importante, queridos. No momento da dificuldade, você valorizar sempre. Não espere estar num momento difícil. O importante é você valorizar a sua espiritualidade quanto pode. Porque no momento difícil, vai exigir de você o dobro de quando estava tudo bem. É verdade ou não? Nós precisamos de mais força onde? Quando estamos passando pela crise. Quando está tudo bem, precisa de muito esforço? Não, você só ri. Estou curtindo, tudo bem. Mas quando chega a crise... Só que a pessoa no momento bom, esquece Deus, deixa Deus de lado. Não valoriza. E aí, quando chega o momento em crise, a pessoa não tem força nem para avançar. Só que Paulo e Silas sabiam que tinham feito certo, estavam no lugar que Deus programou estar, estavam adorando. E aí a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto. Amém, queridos? Diga, terremoto. A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, e a Bíblia diz literalmente que o carcereiro, na hora do terremoto, estava dormindo. Amém? Digam glória a Deus. O carcereiro estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele era um dos chefes. Tinha alguém que estava tomando conta. Ele era o responsável. E ele estava com a sua vida tudo tranquilo. Ele prendeu 2 homens que antes de acontecer isso, ele sabia que os homens estavam ali porque estavam falando de Jesus. Mas ele não deu a mínima para isso. Mas Deus programou aquele momento e trouxe um grande terremoto. E a partir do momento que veio aquele terremoto, preste atenção, aquele terremoto foi resposta à oração e adoração de Paulo e Silas. Amém, queridos? Só que eles estavam ali por um propósito. A questão é que Deus respondeu a eles por causa da adoração e do louvor e da oração, mas Deus tinha um propósito. E no momento do terremoto, o homem desperta. Ele acorda para a vida. Amém, queridos? O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o quê, queridos? Que muitas das vezes você está com a sua vida normal e tranquila, mas Deus não é o centro dela. Muitas das vezes você está gostando até do que Deus está fazendo, porque está trazendo benefício para você. Se Deus travar o benefício para a sua vida, você começa a pirar. Você começa a questionar, é verdade ou não? Só que o que eu vejo ali é que enquanto os homens estavam presos, Paulo e Silas adorando e louvando a Deus, Deus estava agindo. E no agir de Deus foi um terremoto que despertou um homem que estava dormindo e satisfeito com a sua vida, mas ainda não tinha um encontro real com Deus e com Jesus que liberta e salva.
Uma das coisas que você tem que entender é o que acontece às vezes na igreja. Deus está fazendo acontecer. Nós estamos orando, nós estamos louvando, nós estamos adorando, mas tem gente que está dormindo. Tem coisa que está acontecendo no louvor, mas tem gente dormindo. Tem coisa que Deus está fazendo no terreno, os que estão indo sacrificar no terreno, Deus está fazendo, mas está todo mundo dormindo, está todo mundo cochilando. Ou seja, Deus tem que mandar um terremoto para chamar a sua atenção. Deus tem que mandar um terremoto. Porque você está satisfeito com a sua vida, mas não está entendendo nada sobre reino. O que eu vejo aqui é justamente o agir de Deus para despertar um homem que, sendo um oficial romano, já era arrogante. E tinha uma vida estabilizada. Trabalho, casa e família. Mas que ainda não tinha encontrado a salvação. Mas Deus pega dois homens que estão dispostos a adorar, a servir, que diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. E começam a fazer o que tem que ser feito. Por causa do que eles fizeram, foram levados para a prisão. Diga, Deus nos leva a lugares que só ele conhece. Eles foram parar na prisão. Por quê? Claro, gente. Eles foram parar na prisão porque tinha um propósito. Amém, queridos? O propósito de Deus é ganhar almas. Amém, queridos? O propósito de Deus era ganhar almas. E aí você vê perfeitamente que aquele homem acordou de um sono. E a segunda coisa que eu vejo que aquele homem fez, que é no versículo 27, né, e vendo as portas abertas, tirou a espada e quis se matar. Imagina, o cara lá dormindo tranquilamente, e de repente ele ouve um terremoto. Terremoto. E começa a ouvir o barulho das grades caindo, das cadeias caindo, tudo caindo. E de repente ele acorda e vê aquele alvoroço. Ele vê aquele alvoroço e ele sabe a responsabilidade da função dele. Que se algum preso, principalmente na condição de Paulo e Silas, fugisse da cadeia, ele teria que pagar a pena do cara que fugiu. Ou seja, se o cara tinha que ficar preso por 10 anos, o carcereiro tinha que ficar cumprindo a pena dele. Se o preso era condenado à morte, aquele carcereiro tinha que depois assumir a pena dele. Por que ele logo ficou assustado? Porque ele sabia que aqueles dois ali, fugindo, ele sabia que aqueles dois ali iam ser mortos. Então, eles fugindo, ele ia ter que assumir a pena. Então, ele ficou com tanta, vamos dizer assim, com tanto baratinado, né, a cabeça, que ele quis se precipitar antes do acontecido. Olha que coisa interessante. Antes de acontecer, ele já queria se matar. Não, vou matar logo. Pô, caraca, se Roma vir aqui, eu vou passar uma vergonha. Ele já queria se matar. Agora, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso o quê? Que quando ele acorda, quando ele vê tudo sendo destruído ali com um terremoto, e quando ele se precipita, os dois homens, preste atenção, os dois homens que estavam próximo dele, falou para ele, calma rapaz, não se precipite. Amém, querido? Diga glória a Deus. O que eu aprendo com isso, pastor? Aprendo que quando eu valorizo a minha espiritualidade, eu estou do lado de pessoas de Deus que me ajudam a não fazer besteira. Tem muita gente que é de Deus, mas só está do lado de gente que não sabe nada. Aquele homem, aquele carcereiro ia se matar, mas Paulo e Silas não fugiram porque eles sabiam que Deus tinha um propósito naquele lugar. Eles permaneceram. E a partir do momento que eles permaneceram, deu para ele entender. Deu para ele saber, compreender que o cara ia se matar, queria se matar, porque ele era o oficial, o carcereiro. Então, meu irmão, preste atenção, quando nós valorizamos a espiritualidade, Deus coloca pessoas do nosso lado para nos orientar, para nos ajudar, para não deixar você viver se precipitando e tomando atitudes erradas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você não valoriza, você fica sozinho.
Você fica sozinho, porque se acha melhor, porque não precisa de ajuda, porque não precisa de orientação, porque não precisa de ninguém. E aí acaba, todas as vezes que tem um problema, você se precipitando, sempre tomando atitude errada. Pô, de novo? É, pastor. De novo, cara. Está fazendo isso de novo. Perdão. Não, não é? Todo mês. Todo mês é o mesmo furo. Sabe o que é isso? Não valoriza a espiritualidade, a vida espiritual. E aí, vive por viver. Aí acontece alguma coisa. Ai, meu Deus. Não, não é? E é prejuízo para quem? Prejuízo para a própria pessoa. Quando você está perto, do lado de pessoas, servos de Deus, e você vive um momento difícil, o servo de Deus te orienta. Amém, queridos? Te dá instruções. Fala da palavra. Aí você, opa, é verdade. Opa, caraca, eu ia fazer isso, ia fazer uma besteira na vida. Aí você se segura. Agora, quando não valoriza a espiritualidade, está nem aí para andar do lado de servos de Deus. Outra coisa que eu posso ver é que depois de ele fazer isso, versículo 30, ele tirou Paulo e Silas para fora. Amém, queridos? Digo amém. Olha só, o carcereiro agora, desesperado, porque o negócio aconteceu, acordado por um terremoto. Você vê agora ele tirando os homens para fora e começa a conversar. Por quê? Porque o carcereiro viu que aqueles homens ali não estavam errados, como disseram quando levaram eles para a prisão. Porque se eles fossem pessoas ruins, eles tinham fugido, é ou não é? Tinham fugido da parada, mas eles ficaram ali parados esperando. Não, calma aí, cara, se mata não, a gente estamos aqui, a gente não fugiu não. Pô, aqui está muito escuro, vem cá, vamos lá para fora. Vamos lá, vamos para ver. Você vê isso acontecendo de uma forma tremenda. Amém, queridos? Digam glória a Deus. Isso demonstra perfeitamente que Deus, ele sempre nos dá alívio. Quando eu valorizo a minha vida espiritual, Deus sempre me dá alívio. Deus sempre vai me dar um escape. Amém, queridos? Às vezes você acha que não vai conseguir passar por aquela crise, aquele problema, Deus vai lá e te abençoa. Mas você está valorizando. Você está valorizando, está valorizando. Se você não acordar, Deus vai mandar um terremoto para acordar você. Não adianta, é assim que acontece. Não tem aquele velho ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Eu não gosto de falar isso muito não, amém? Eu gosto de ver pessoas indo pelo amor. Amém, querido? Mas vai ter coisa que Deus vai ter que mandar terremoto mesmo. Vai ter coisa que Deus vai mandar terremoto, porque não valoriza. Quando eu valorizo a vida espiritual, eu entendo que eu tenho que me entregar a Cristo. Quando eu valorizo a minha vida espiritual, eu entendo que a vida aqui é passageira, é única e é breve. Então eu preciso fazer algo hoje. A Bíblia diz também no outro versículo, que quando Paulo e Silas foram tirados da prisão, que o carcereiro foi para fora, o carcereiro começou a cuidar das feridas deles. As chicotadas, as chibatadas, o carcereiro começou a cuidar. Amém, querido? Agora imagina, o preso sendo cuidado. O que quer dizer isso, pastor? Que quando você valoriza a vida espiritual, até quem não gosta de você quer te ajudar. Acaba fazendo alguma coisa em benefício. Amém, queridos? Porque ali aquele carcereiro não estava para fazer nada daquilo, mas algo mexeu com a vida dele, que é o ponto de ele tirar os homens para fora e cuidar, começar a passar unguento, começar a passar algum tipo de unção com alguma erva para tentar ajudar a recuperar aqueles homens. Amém, queridos? Digam glória a Deus. Você vê isso acontecendo. O propósito de Deus é justamente esse. Quando eu valorizo a vida espiritual, pessoas que se levantam contra mim, na realidade acabam me ajudando em vez de atrapalhar. Pessoas que se levantam contra mim acabam me promovendo. Por isso que você tem que entender sobre isso. Tem pessoas, às vezes, que estão se levantando contra, mas você não pode, fica na sua, deixa para lá, cara. Não debate, não fica tentando
querer mostrar que você está mais certo, não fica na sua, deixa falar, amém, querido? Talvez é aquele carcereiro que depois um dia Deus vai usar ainda para cuidar de você. Mas ele vai cuidar de você, não é com raiva não, ele vai cuidar com você com temor. Ele vai falar assim, ó, eu falei tanto mal desse daí, mas Deus me deu que agora eu tô com a boca caladinha. É isso, quem faz é Deus, não é ninguém não, cara, é Deus. É Deus que faz essas coisas acontecerem. Amém, queridos? Já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes, de pessoas sair me malhando, falando besteira. Encontrou outra pessoa que não era nem da igreja, às vezes que bateu, foi nela, quase destruiu ela com palavras. Você é maluco, está falando besteira, você está fazendo isso porque você ficou aborrecida, você está falando coisa errada, não é assim que se faz não, rapaz. A pessoa olhava, nem é crente. Aí depois, pastor, me perdoa aí o que eu falei, o que eu fiz, não sei o quê. Aí depois ainda fala assim, tamo junto. Falei, não, junto não. Tamo junto. Falei, junto não, calma aí. Assim também é demais. Amém? Se estiver na igreja, tamo junto. Agora tem que estar misturado. Amém? Quantas vezes já fizeram, só que a gente tem que aprender a deixar Deus resolver o negócio. Amém, querido? Tem coisa que eu tenho que resolver, tem coisa que é Deus. E um detalhe, converter coração só Deus. Você não convence ninguém com palavras. Mas a gente vê perfeitamente aquele homem tirando Paulo e Silas para fora, olha só, dando liberdade. E depois ali trata das feridas e depois leva ele para sua casa. Digam glória a Deus! A Bíblia diz aí no versículo 34 que antes o homem pergunta, vem cá, o que eu preciso fazer para ser salvo? Para ser batizado? Aí o Paulo e Silas diz, olha, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Diga, o homem entendeu o propósito de Deus. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar pessoas que você tem acesso. Deus quer salvar e quer mexer na vida de pessoas que estão ali, no seu círculo de relacionamento. Você não está aqui à toa, não. Deus já mandou um terremoto. Amém, querido? Você já foi despertado. De alguma maneira você chegou aqui hoje na igreja. Você pode não ter passado por um terremoto físico, mas algo dentro de você foi mexido. Algo no seu emocional foi tocado. Algo na sua mente foi mexida por Deus para te trazer até aqui nessa noite. Para te dizer que você está aqui com um propósito. O propósito é que Deus quer salvar pessoas que estão à sua volta. Deus quer mexer nos céus. Pastor, mas não é família, tudo é crente. Eu não falei ser crente, falei ser convertido. É ser convertido, não é crente. É só convertido. Diga, convertido. Não é crente, convertido. E isso que Deus fez. Podemos ver perfeitamente Paulo falando para ele, olha, para você ser batizado tem que crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua casa. Quando Paulo fala que seria ele e a sua casa, o que ele fez logo em seguida? Levou ele para a casa do pai. O carcereiro pegou ele, vou para minha casa. O cara entendeu de antemão a palavra profética. Como é que você faz para ser batizado? Você tem que crer e será salvo tu e a tua casa. Olha só. Paulo e Silas inclui a família do carcereiro. Amém, queridos? Não foi só o carcereiro. Paulo e Silas estavam ali com um propósito. Ele lança uma palavra profética de família para casa. E aí o carcereiro entende aquilo que Paulo estava dizendo. Era, eu não estou aqui para só salvar você não, meu irmão. Estou aqui para salvar a tua família inteira. Eu não posso perder viagem. Eu não posso perder viagem. Cada chicotada daquela que eu levei vai valer a pena se eu ver a família, uma família se render aos pés de Cristo. E ali, quando Paulo e Silas falam sobre aquilo, aquele carcereiro leva aquele pessoal ali, leva Paulo e Silas, os presos, prisioneiros, leva para sua casa, que era ali próximo já dele. E a Bíblia diz, versículo 34, logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Olha só,
Quando Paulo e Silas entram na casa do carcereiro, mulher, filho, não sei quem, aí Paulo começa a falar do Evangelho. Olha o poder de Deus, diga, poder de Deus. Começa a falar do Evangelho. E aí a Bíblia diz que Paulo e Silas, não era Paulo e Silas que estava na cidade, não era Paulo e Silas, estava Lucas também. Amém, querido? Só que Lucas ficou fora da prisão. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que Paulo começou a batizar todas as pessoas daquela casa. Eles passaram por algum curso de batismo? Eles passaram por alguma classe de ensino? Eles passaram. Paulo fez entrevista para ver se eles eram casados no papel. Paulo fez alguma entrevista para perguntar se eles ainda tinham vícios, se eles tinham que largar primeiro o vício para se batizar? Não. Paulo só falou: se você crer, será salvo tu e a tua casa. Quer ser batizado? Então você precisa crer. E além de crer, tem que levar sua família junto. Aí a Bíblia diz que Paulo e Silas batiza todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, cara. Que isso, gente? Isso aqui é poder de Deus, cara. Não tem lógica, cara. Isso aqui não é história, não. Isso é poder de Deus. Por um lado, dois homens foram parar num lugar que não eram para estar, porque eles não fizeram nada de errado. Por outro lado, existia um homem satisfeito com a sua vida, mas ainda não tinha Deus. E Deus permitiu aqueles homens irem para mudar a história daquela família. Olha para mim. Você quer ver a tua família sendo renovada e restaurada? Você quer ver algo novo na sua família, na sua casa? Tem que dar ouvido à voz de Deus. Diga um aleluia. A Bíblia diz que depois de eles serem batizados, aí chegou o melhor momento, o momento que o crente mais gosta: comer. Quem gosta de comer, diga amém. Comer. A Bíblia diz que depois de serem batizados, todo mundo alegre. Preparou aquela mesa e vamos comer. Preso comendo na casa do oficial. Amém, querido? O preso agora estava na casa do oficial, sentado à mesa, comendo do bom e do melhor que aquele oficial tinha. Isso é poder de Deus. Diga, isso é poder de Deus. Por isso você está aqui nessa noite. Amém, queridos? Você pode estar preso, você pode estar vivendo um cárcere em algumas áreas da sua vida, principalmente internamente. Você pode estar preso a algumas coisas do passado, algumas coisas que falaram, fizeram na sua vida, ou até mesmo coisa que você aprontou. E você fica sempre na sua memória aquilo que você aprontou, e aquilo não deixa você ser livre e liberto para ir para frente, para a sua vida lá fora. Não deixa você à vontade para falar nem de Jesus na sua casa. Amém, queridos? Mas Deus te trouxe aqui para falar contigo que Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. E Ele está me colocando neste momento, como Paulo e Silas, para dizer: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aplauda Jesus, igreja. E ser salvo aqui nesse contexto, primeiramente é o espiritual. Amém, queridos? E segundo, é as nossas áreas que mais incomodam a gente. Por isso é que você precisa, de antemão, começar a entender que não tem que ficar enrolando se entregar a Jesus. Não tem que ficar enrolando falar de Jesus. Não tem como você ficar vivendo a vida inteira sem um comprometimento sério com Cristo. Amém, querido? Tem que acordar. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que despertar para a vida. Aquele carcereiro teve um grande livramento. Não se esqueça que ele ia se matar. Amém, querido? Ele ia acabar com a própria vida. Ele teve um livramento. Por que ele teve um livramento? Porque tinha 2 homens de Deus perto dele. Tinha 2 pessoas de Deus. E o livramento não só foi tão grande, como também trouxe salvação para a sua casa. E é isso que nós precisamos. Então você tem que olhar para a palavra de Deus como fonte de poder. Amém, queridos?
A palavra de Deus tem poder. Se nós vamos orar, então vamos orar e vamos crer que Deus vai manifestar o seu poder nas nossas vidas. Nós temos que crer, meu irmão, não interessa se não aconteceu. Eu não posso dar resultado em alguma coisa, porque somente quem faz dar resultado é Deus. Eu posso fazer a minha parte, mas é Deus que faz a dele. Mas eu não posso deixar de pregar, eu não posso deixar de crer que Deus hoje pode pegar você de uma maneira tremenda como nunca pegou. Eu tenho que crer que Deus pode derrubar a dureza do seu coração. Eu tenho que crer que Deus está mandando um terremoto para despertar em você algo que você nunca teve, que foi intimidade com Deus. Deus pode estar despertando em você isso. Para de conhecer Deus só de ouvir falar. Comece a ter intimidade e relacionamento pessoal com Ele. Comece a se entregar de verdade. Para de ser covarde. Para de ficar, Deus, se entrega, Deus, minha filha, me toma. Amém? Me sacode, me joga na parede. Diga aleluia. Se é para se entregar a Jesus, tem que ser assim, é ou não é? É verdade ou não? Se negar de... Um pouquinho só. Hoje não, pastor. Hoje eu não quero Jesus, não. Você sabe se tu vai estar vivo amanhã? Digo amém. Estou jogando praga não, fica tranquilo. Amém? Mas é se entregar. É se entregar ao propósito. O que você quer para a sua vida? Quer o quê? Um futuro melhor para a sua família? Você quer constituir um casamento abençoado? Começa hoje com Jesus. Começa hoje. Tem pessoas que só ficam assim. Eu gosto, eu acho maneiro. Isso não te leva para o céu, não. Ser simpatizante não te leva para o céu. Até porque em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, queridos? Paulo e Silas estavam na casa do carcereiro, ceando a mesa. E Jesus hoje está te convidando para cear com ele. Amém, queridos? Tudo tem um propósito. Tudo. E tudo o que acontece serve para nos ensinar. Tudo. Tudo. Fiquem de pé. Amém, queridos? Fiquem de pé. O carcereiro, olha para mim. O carcereiro está aí. Paulo e Silas está aqui. E Jesus está aqui também conosco. Diga amém. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos e faça uma oração a Deus sobre a sua vida, sobre o que você não tem valorizado espiritualmente. Fale com Deus. Espírito Santo. Isso, vai falando com Deus, você mesmo. Diga para Deus aquilo que está te prendendo. Aleluia, Espírito Santo. Fale com Deus. Aleluia, Jesus. Vá falando com Deus sobre aquilo que você precisa ser livre e liberto. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o
ao que a realidade diz. Viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Levanta suas mãos. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, quantas se as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aleluia! Levanta, sai da tua terra e busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou. Levanta, sai da tua terra, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia. Aleluia. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, contas se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Venham aqui na frente, venham em famílias. Isso, venha família, juntos. Venha junto com a sua família. Se a sua família não estiver aí, você faz parte da família do Deus Pai. Isso, dá a mão. O seu familiar, dá a mão ao seu esposo, o seu esposo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Duda, fica ali perto dele, fica perto dele. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Sua família prosperarei, contas se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua terra e busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou.
sai da tua tenda e busca o milagre que tem. E verás que eu sou filho meu. Aleluia. Amado Espírito Santo de Deus, Senhor, agora aqui, Senhor, este povo está, Senhor, na condição como de um carcereiro, Senhor, precisando da ajuda, precisando de um terremoto, de um milagre. Por isso vem nessa noite, Deus, abençoar, Senhor, cada família que está aqui presente. Senhor, e que toda amarração, toda prisão, toda cadeia caia por terra. Espírito de Deus, começa agora a mover, começa a agir agora a favor desse casamento, a favor desse relacionamento, a favor dessa família. E toda amarração, todo demônio de briga, de confusão, sai agora em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, vem fazer a sua obra, Senhor, nessa vida. Vem abençoar as famílias, Senhor. Senhor, e no teu nome eu oro, Senhor, e repreendo, porque a sua palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. E aquele que for batizado e crer, Senhor, será salvo tu e a tua casa. Por isso vem cumprir essa promessa na vida dessas pessoas. Vem, Jesus, salvar. Vem fazer a obra acontecer, Deus. Amado Espírito, abençoa, Deus, o esposo, abençoa a esposa, os filhos, a parentela. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, que o teu poder, Senhor, seja derramado nesse lugar, Senhor, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para aquele que todo nele, que nele crê, seja salvo, ele e a sua casa. Deus, manifesta a sua glória. Precisamos do Senhor. Aleluia. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda e busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta suas mãos. E busca o milagre que vem reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui que quer se entregar a Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Queridos, Deus é tão bom, queridos. Deus, Ele nunca falha, Ele nunca erra. Quem erra é eu, é você. E por algumas coisas abandonamos, deixamos. E por algumas coisas ficamos amedrontados, pensando o que vai ser no dia de amanhã, se nós nos entregarmos hoje. Você não vai ser perfeito de um dia para o outro. Você só precisa fazer a primeira parte, que é dar a sua vida a Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Isso, feche os seus olhos.
Quero orar agora pela criança Manuela, né, Renato? Manuela, né? Manuele. Vamos orar pela Manuele, que está no hospital. Deus está mandando um terremoto, amém, queridos? Esse terremoto vai destruir caminhos, barreiras. Senhor Deus, nós aqui, Senhor, como igreja do Senhor, a família, Senhor, do nosso Deus Pai, os irmãos de Jesus, o nosso irmão mais velho, nós ligamos agora a nossa fé e a nossa oração, Deus. E o Senhor agora envia os anjos lá, Senhor, no hospital onde a Manuela está, Senhor, internada. Senhor, não importa o que seja, o que nós sabemos que a Tua palavra é o poder de Deus, Pai. E nós sabemos que o poder de Deus se manifesta através da Sua palavra, através de ministrações, da palavra profética. Por isso agora, Jesus, todo o mal que tiver alojado no nervo, Senhor, daquela criança, todo o mal que tiver alojado no sangue daquela criança, nos ossos, Senhor, onde estiver, Senhor, a raiz maligna daquele mal, o que tiver, Senhor, prejudicando a saúde daquela criança. Agora, como igreja, como diz a Sua palavra, o que ligar na terra será ligado no céu. Nós oramos agora, e no Teu nome repreendemos este mal, e dizemos, este mal sai agora da vida da Manuela, sai agora em nome de Jesus. Senhor, que em nome do Senhor, aquela criança recupere-se, Senhor, que aquela criança seja para a glória do Teu nome, Senhor, um hino de vitória, e que o Senhor Deus, que é Deus poderoso, e que faz todas as coisas acontecerem, seja honrado na família, seja honrado na igreja, seja honrado no Parque São José. Nós oramos e agora destruímos todo o mal, toda a cadeia. Cai por terra agora em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso vai, Jesus, e realiza o milagre. Levanta, sai da tua tenda e busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou. Filho meu, levante as suas mãos e cante. Levanta. Jesus, abençoa. Abençoa, Jesus. Abençoa, Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca no coração. Toca. E verás que eu sou o que sou. Filho meu. Ó, a promessa. E serás uma grande ICP. Abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será. poder e inércia. Aleluia! Levanta! Sai da tua terra e busca o milagre que tem reservado pra ti. E verás que eu sou O que sou. filho meu. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e diga para ele, tamo junto e misturado. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Dá um abraço na pessoa aí. Isso, volta pro seu lugar. E a gente já vai fazer a última oração. Deus é bom, queridos. Por isso entregue-se a Ele o mais rápido possível. Diga para o seu irmão que está do seu lado, valorize a sua vida espiritual, para você não perder o melhor de Deus. Tá bom? A gente já vai fazer a última oração, pastora, tigresa. Não se esqueça, domingo que vem tem o quê? Diga, convocação no templo.
Churrasco no terreiro. Convocação no templo não é para faltar ninguém, a não ser que esteja trabalhando ou doente, por algum problema de saúde. Tá bom? Parece que veio do Egito, né? Parece a egípcia. Ele me chamou de múmia não, né? Que aí eu taco ele na parede rapidinho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Tá? Vocês não esqueçam, o pastor falou que vocês têm que amar ele. Amem o pastor como eu amo. Amém? Olhem para ele com aquele brilho no olhar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai soberano, nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos na tua casa em família, celebrando e adorando a tua presença, Pai. Te pedimos, Senhor, que venha nos levar em paz para o nosso lar, nos livrando contra todo perigo, contra todo mal, nos dando, Pai querido, uma noite tranquila, um início de semana abençoado, um feriado abençoado, Pai, que vai cair na terça-feira e o povo vai estar na igreja. Já te agradeço pela presença de cada um, Senhor, aqui no dia 1º. Pai, toma tudo e todos em tuas mãos e nos abençoa em o nome de Jesus. Amém? Está encerrado, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Terça-feira é feriado, vocês podem vir para a igreja.